Imagina só, você tem 13 anos, acabou de descobrir que sua missão na vida é salvar o mundo, tem poderes que você não sabe controlar e ainda precisa passar na prova de matemática amanhã. Eu sei, parece impossível, mas eu acabei de resumir os percalços de um protagonista de um shonen. Sim, meus queridos nerds, vamos falar dele, que alimentou gerações de fãs com energia, suor e kamehamehas. E se você acha que shonen é só porrada e cabelo espetado, sem falar que vem história, número, meme e muito coração de protagonista, tá? Bora decodificar esse universo que virou grife cultural? Afinal, sai o que danado é shonen, menina? Shonen ou shounen aí, como tá nessa grafia que você tá vendo, significa literalmente garoto em japonês. E esse gênero é direcionado principalmente para rapazes entre 12 e 18 anos, mas na real já passou dessa fase há muito tempo, tá? Porque hoje esse gênero não é mais um clubinho fechado, é realmente uma comunidade assim gigantesca. E o que define mesmo o shonen é a intenção narrativa do anime ou do mangá. A jornada do herói, o crescimento, treinos, rivais que viram amigos e lutas que servem de metáfora para amadurecimento. Pense em garotos que querem ficar mais fortes, mas não só fisicamente, também emocionalmente. E no final das contas, hoje tem adulto de 40 anos chorando com Naruto e criança de 7 anos maratonando One Piece com o pai. Então, resumindo, o shonen é um manual de como sobreviver à adolescência, só que com ninjas, piratas, robôs gigantes e poderes absurdos, tudo isso em forma de anime ou mangá. O que torna tudo muito mais legal e divertido, né? Óbvio. Vamos para a aula de história. Lá no início dos tempos, o shonen cresceu junto com as grandes revistas semanais, tipo a lendária Weekly Shonen Jump, que é praticamente o império editorial. Desde 1968, já vendeu bilhões de cópias ao longo das décadas, um verdadeiro termômetro da cultura pop japonesa. E essas revistas, aliás, já publicaram os maiores sucessos que você conhece. Eu tô falando de Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Bleach, Demon Slayer e ó, a lista só cresce, tá? Eu não tenho tempo suficiente para falar aqui, mas todos os grandes estão lá. E se liga nesses dados aqui, a Shonen Jump já vendeu mais de 7 bilhões de cópias no mundo. Acredite se quiser, é mais do que a Bíblia em algumas editoras, meus amigos. E você quer mais números? Então toma lá! No top das tops tem ele, One Piece, que virou o mangá mais vendido da história. Tô falando de 500 milhões de cópias em circulação. Um número literalmente colossal. Isso muda o jogo, tá? São adaptações, jogos, merchandising, evento, cosplay e até economia local em convenções. Já o nosso queridinho, ai meu Deus, que memória afetiva da nossa infância. O Dragon Ball já ultrapassou mais de 300 milhões de cópias. E o nosso Narutinho não fica muito para trás não, tá? Com seus 250 milhões, consolidando o seu lugar no top 3. Ou seja, o shonen não é só entretenimento, gente. É uma indústria cultural bilionária. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? E é muito mais do que nerdice. A gente tá falando de, ó... money. E aqui eu falo com propriedade, o shonen é tipo arroz e feijão da cultura pop japonesa, tá? É universal. Tem luta, tem humor, tem drama, tem romance tímido e, acima de tudo, tem mensagem inspiradora. Olha que coisa linda. E as batalhas nunca são só batalhas, né? Ali é muito mais do que pancadaria, são metáforas pra vida, tipo derrotar o vilão é como superar inseguranças. Aprender novas técnicas é como estudar para uma prova. E formar laços de amizade, essa parte é só amizade mesmo. Então se a gente parar pra pensar, tipo... se fosse uma tabela mental, seria mais ou menos assim. Protagonista com objetivo grande. Arco de treinamento. Vilões que te explicam a filosofia do mundo. Power-ups com nomes que dão dor de garganta. Tipo Super Saiyan, Bankai, Quicker. Esses daí que vocês sabem.
E temas como amizade, superação, rivalidade, honra e aquele never give up que vira hino, né, gente? Esteticamente, nossa senhora, soltou um palavrão. Tem cenas longas de luta com diálogo on fire. Aquele momento em que os dois personagens discutem motivação enquanto trocam socos, um clássico, que coisa linda. E acertou quem disse que o shonen é multiformas, tá? Ele tem batalha, tipo DB, Naruto, Jujutsu Kaisen, tem esportes, tipo Haikyuu, Blue Lock, e também tem muita aventura e pirataria, tipo One Piece. E o legal é justamente ver como a estrutura shonen casa com outros gêneros. Porque daí você mantém o motor emocional, que é o crescimento, e muda o cenário e pronto, gente. Tem hit, não tem como não ser um sucesso. E sempre tem aqueles clássicos que todo mundo ama e conhece, eu tenho certeza que você também, tipo Dragon Ball, que é o pai de todos. E o Narutinho, ninjas correndo de braços abertos, se você vê alguém fazendo isso, você já sabe o que significa, né, gente? Meu namorado já fez isso. E o One Piece, o anime que nunca acaba, e a gente ama isso. Que já tem adaptação de tudo quanto é tipo, é 1 milhão de mangás, é anime que não acaba mais, é série, é tudo, gente. E tem também Bleach, né, que é aqueles shinigamis estilosos, gente, por favor. E Attack on Titan aqui também se encaixa, tá, gente? Tecnicamente ele é mais seinen, ou seja, um estilo mais adulto voltado para o público masculino, mas que caiu no gosto da galera shonen. E agora é considerado shonen também. Maravilhoso, uma obra-prima. E hoje em dia, quem manda são eles, tá? Os queridinhos que estão dominando aí as conversas no Twitter, no TikTok e no Reddit. Eu tô falando de My Hero Academia, que literalmente é uma escola de heróis, os pirraias, olha. Jujutsu Kaisen, bruxaria e maldições com muito sangue. Aqui, olha, como é que falar? E não tem como não citar Demon Slayer, a obra que literalmente salvou a indústria do cinema japonês. Hino, lacrou. E é claro, Blue Lock, que é futebol meets shonen, que meets round 6. É uma loucura e a gente ama. E Chainsaw Man, que se eu não citasse aqui, a minha irmã ia dar na minha cara. Que é um shonen meio seinen, cheio de bizarrices e motosserras. Mas a gente ama também, não tem problema nenhum. Aqui tem espaço para todos. Agora, uma pausa rapidinha. Porque se isso aqui fosse um anime shonen, esse aqui seria o momento do episódio que enrola 10 minutos antes da luta começar de verdade. Mas pra sua sorte, aqui no Nerdice é bem mais rápido que isso. E eu volto já. Fica aí. Voltamos! E se a aula sobre shonen do primeiro bloco não respondeu a pergunta de por que eles fazem tanto sucesso, relaxa. Eu te explico pausadamente, novamente, quantas vezes forem necessárias, tá, meu caro? Funciona porque entrega ritual mais recompensa. Você acompanha treinos, frustrações, vitórias e quando dá certo, sente que evoluiu junto com o personagem. O que mais que um fã pode querer da vida? Nada. Nada mais. É isso. Acabou o programa. Brincadeira. E é claro que a internet surta, porque isso vira fandom, teorias, AMVs, ou seja, Anime Music Videos, que são aquelas montagens com trilha épica, com close-up dos seus personagens favoritos e, é claro, debate eterno de quem venceria entre fandoms. Muito polêmico, não vou entrar nesse assunto aqui. E por mais que tenha surgido como um produto para garotos, hoje o público é super diverso, né, gente? Mulheres, adultos e fãs de todo quanto é canto, animais, papagaios, árvores, plantas, pedras. E essa conversa aqui não é mais só pra menino, tá? É pra todo mundo que curte a jornada. Literalmente todo mundo mesmo, tá? Vamos parar com isso aqui. E essa comunidade gigante foi o que fez o shonen sobreviver tanto tempo. A loucura de nós, fãs e otakus, é tanta que no Reddit tem threads de mais de 200 mil comentários discutindo quem ganharia, Goku ou Saito. Eu diria Goku, não me bata. Pronto, falei. Segue o episódio. E no TikTok, cada trend de luta vira edit de MV. E no Twitter, bom, no Twitter é só guerra de fandom mesmo, né? Tiro, porrada, bomba, baixaria. Vai quem quer. E no final, o shonen virou uma linguagem universal. Você pode não falar japonês, mas quando alguém grita "Date!",
você sabe do que a gente tá falando. Você sabe. Não acredito que eu fiz isso aqui, mas você sabe. Que salário difícil pra se ganhar, viu? Mas não é fácil não ganhar nosso salário, não. E ainda vão dizer que foi sorte. E como eu sei que acompanhar mangá e anime deveria quase ser considerado um segundo emprego, eu pedi ajuda ao meu baby nerd favorito, nosso Riri fofinho, para falar sobre alguns lançamentos que agitaram a comunidade nerd esse ano e que prometem muito surto ainda, tá? Mas aproveita, Riri, e eu sei que você tem o seu lado otaku, me diz qual é o seu shonen favorito e qual é o lançamento que tá fazendo você roer as unhas de ansiedade. Fala aí. Fala pessoal, tô chegando aqui para mais um Guia Nerdice e para começar eu queria dizer que o meu mangá anime favorito é um tópico complexo. Eu cresci acompanhado de bons exemplos como os tradicionais Dragon Ball, do clássico ao GT, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E também Yu Yu Hakusho, que eu acho um exemplo perfeito de um anime bem feito. Pra escolher um só é difícil, mas eu acho que eu ficaria com Narutinho ali, viu? Mas agora vamos ao que interessa, que são os animes que agitaram e ainda vão agitar 2025 e início de 2026 também, por que não? A segunda temporada de Kaiju número 8, que estreou em julho desse ano, começa com a detenção de Kafta Ibino após a descoberta de sua capacidade de se transformar em um Kaiju. O principal antagonista dessa fase é o Kaiju número 9, um monstro que se tornou o grande foco que as forças de defesa enfrentam. Além disso, a temporada também apresenta o Gen Narumi, o comandante da primeira divisão e o mais poderoso combatente anti-Kaiju. Você pode conferir todos os episódios no Crunchyroll. Quem também está chegando por aí é a terceira temporada de One Punch Man, que continua a história do Saitama, o herói que pode derrotar qualquer inimigo com um único soco, mas se encontra entediado pela falta de desafios. A trama dessa nova fase deve aprofundar o conflito contra a associação de monstros, com foco na introdução do Garou, o caçador de heróis, enquanto a Terra é ameaçada pelo surgimento constante de monstros. A terceira temporada de One Punch Man tem previsão de estreia para o dia 5 de outubro de 2025. É já já! Outro anime que tá para chegar agora em outubro é o filme do Chainsaw Man. O longa dá continuidade à primeira temporada do anime. Na trama do filme, Denji finalmente vive com o temido Homem Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a divisão especial de 4 caçadores de demônios. O longa chega aos cinemas no dia 23 de outubro. A segunda temporada de One Piece, produzida pela Netflix, tem previsão de estreia para 2026 e mostra a tripulação do Chapéu de Palha que segue para a lendária Grand Line, enfrentando mares perigosos, ilhas bizarras e novos inimigos, enquanto o objetivo de Luffy é se tornar o rei dos piratas e encontrar One Piece se torna cada vez mais desafiador. A previsão é de que a nova temporada adapte os arcos de Long Town, Reverse Mountain, Whisk Peak, Little Garden e a Ilha de Drum. Olha, um anime que ainda não tem data de estreia definida, mas que está em produção desde abril desse ano, é a nova fase de Boruto. Os fãs estão super ansiosos porque o anime está em hiato desde 2023. Essa nova temporada vai ser a continuação direta de Boruto True Blue Vortex, que se passa 3 anos após um salto temporal, focando no momento em que Boruto foi incriminado e está tentando proteger a vila, mesmo com as memórias das pessoas alteradas. Eu tô curioso para saber como essa história vai continuar. E você? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Meus queridos nerds, eles não brincam em serviço e o lacre é babado, viu? Afirmo tranquilamente aqui que todos esses lançamentos estão criando um buzz gigante no Twitter e nos fóruns. Provavelmente vão ser aí a próxima onda de edições colecionáveis. Por isso você já começa a separar o dinheirinho no Pix, viu? Que as taxas estão mais fortes que um Genkidama. Não tá fácil. E depois desse episódio épico, eu acho que deu pra entender que o shonen é mais do que um gênero, uma fábrica de sonhos, emoções e lições de vida. E quem não curte, olha, realmente, eu não sei nem o que dizer. É sobre amadurecer, acreditar no próprio potencial e nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. E ninguém faz isso como os japoneses, modéstia à parte, já diria meu papi, tá? Ou seja, é o resumo perfeito da vida adulta, só que com visual de tirar o fôlego, traços perfeitos misturado com golpes especiais e espadas gigantes.
Mas agora eu quero saber de você, tá? Qual que é o seu shonen favorito? Comenta aí nas nossas redes sociais, porque eu quero saber e eu quero comparar teorias com vocês, tá? É isso mesmo. E você, aproveita que já tá por lá e não se esquece de se inscrever no canal da TVC, se você ainda não se inscreveu, tá? Fica ligadinho também no nosso Instagram, @tvcidadejp, e é claro, você tem que seguir aqui o Nerdice, né, gente? O @Rinaldo_Pedrosa, e é claro, a sua apresentadora nerd favorita, você sabe que sou eu, no @SayakaSHJ. A essa altura da segunda temporada, você tem que admitir que sou eu, tá? Enquanto isso, você já sabe que o Nerdice continua a sua luta a favor da democratização do conhecimento, da cultura pop, da cultura nerd e daqueles shonens que nunca acabam. Que não demorem a lançar os filmes e episódios, ou edições do mangá, e que os colecionáveis, por favor, estejam na Black Friday com mais de 50% de desconto. Amém. E diferente do que o Naruto disse pro Sasuke no final de Boruto, Naruto Next Generations, if you know, you know. Não se preocupem, porque haverá uma próxima vez. Então, até a próxima. Tchau. Money. Dinheiro. Esteticamente, tem cenas de longo. Eita! Eita! E... Quem? 2 minutos. Essa parte eu vou cortar porque eu não sei direito do que é que eu tô falando. É pra trocar a bateria?